parábola das bodas. Diz que havia um rei que queria celebrar as bodas para o seu filho, né, um casamento e tal, e aí pediu que os seus servos fossem convidar, né, para festas. E não aceitaram. Aí depois mandou outros servos, né? Aí ele já havia matado um boi cevado, né? Que é um boi gordo e tal, próprio para a refeição que ele queria, né? E aí não vieram essas pessoas que convidaram, alegaram que tinham que ir para os campos, tinham muitos negócios, estavam muito preocupados com, né, com o material. Aí acabaram maltratando e ultrajando ainda esses servos. E aí, por fim, o rei irado, ele pediu para suas tropas exterminar todos aqueles assassinos, incendiar toda a cidade. Disse aos servos: nós preparamos então a festa, né? E tem pessoas que não são dignas de participar desse banquete. Vai em qualquer lugar, em qualquer encruzilhada, quem vocês encontrarem, um aleijado, um coxo, um doente, um enfermo, um ignorante, um pobre, qualquer criança, rico, idoso, traga aqui que nós vamos fazer essa festa. Qualquer que seja ele, nem que sejam pessoas que não sejam boas, pessoas que não entendam. E aí a sala nupcial estava cheia. O rei conseguiu arrebatar todo mundo. Só que aí ele percebeu que um não estava com a roupa nupcial. E perguntou: como entrastes aqui? Prenda os pés e as mãos, sacrifique ele, leve para o inferno e cuide. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Aquele, de certa forma, não estava preparado. O que é essa veste nupcial? É o nosso perispírito. É a nossa roupa, a nossa condição espiritual que a gente consegue tecer através das nossas experiências, das nossas boas ações, né? Para que a gente possa ter uma condição de chegar até a virgindade espiritual, né? Se libertar de todas as mazelas, de todos os maus, de todos os sentimentos imperfeitos que porventura dificultam essa nossa permissão a entrar nessa festa, nessas bodas, nessa metáfora que é o reino de Deus. Deus não poupa sacrifício nunca, com trabalho, com sacrifício e tal, para que a maior número de pessoas possam participar desse banquete, dessa festa que ele coloca o reino dos céus. Verdade. E ele faz uma retrospectiva histórica aqui. É muito interessante. Primeiro os filósofos, sacerdotes, né? Foi elencando várias pessoas que ele queria, que pediu para que trouxessem, né? E na realidade foram aquelas pessoas que se descuidaram, que se desviaram do caminho e que não cumpriram exatamente aquilo que Deus queria. Né, fazer o convite, que fossem ministros dele na terra, que fossem representantes da boa nova no coração das criaturas, que pudessem arrebatar o maior número de pessoas para que pudessem compreender a sua obra, as suas leis e pudessem merecer e vivenciar nessa festa que, na realidade, se voltar para o coletivo, né? Que muitas vezes a gente, pelo egoísmo, a gente se desvia dos caminhos, né? Sim, é interessante que eu sempre pensei, mas a pessoa nem me avisou com antecedência e vem na hora e ainda quer exigir uma roupa nupcial, né? Então, se a gente leva o pé da letra, não faz sentido, né? Agora, trazendo
o lado espiritual, né? Que a gente vai vendo nos livros, a gente vê até que o campo vibratório já é um bloqueio natural, né? Então, a gente vê relato de pessoas que desencarnou, estão numa região do plano espiritual, mas não tem permissão, né? Não conseguem ir para outro, né? Exato. Agora, quem está em cima... Condição vibratória. Né? Quem está numa condição melhor... Vê, olha, tal, mas quem está de baixo tem dificuldade. Diferença de tonalidades vibratórias. Na realidade, ele está chamando atenção para que quantas pessoas não tiveram ou não estão em condição de participar desse banquete, e nós somos responsáveis, porque ele nos chama, ele nos clama e nos pede para que a gente possa estar fazendo, né? Nós que somos, de certa forma, somos formadores de opiniões, somos pessoas que professamos uma doutrina, qualquer que seja ela, qualquer que seja a pessoa que está dentro no contexto de uma religião, que tem uma religiosidade, ela é obrigada a fazer com que essas pessoas que ainda não tiveram essa roupa, que possam alcançar condições melhores, né? Nós temos essa responsabilidade e ele nos pede isso, né? E ele fala de iguarias, uma variada iguarias, né? Uma mesa farta e tudo. Ele está querendo dizer do alimento espiritual, daquilo que a gente está oferecendo, né? Será que nós estamos fazendo caridade para as pessoas? Será que nós estamos sendo indulgentes para com essas pessoas? Nós estamos mostrando caminhos retos, probos. Nós estamos colocando Jesus como um modelo maior, né? Então, cabe a nós temos essa responsabilidade de fazer com que esse banquete, essa festa no céu, no reino de Deus, ela possa se arranjar, possa se concretizar também a partir do nosso esforço, né? No dia a dia. E Jesus se valia de imagens fortes, né? Porque senão a gente não ia entender, né? Eu digo, a gente, quem estava na época, no período, e até muitos nos dias de hoje, né? Porque ele se vale assim de um banquete, porque se fosse falar algo espiritual ainda era muito abstrato, né? Sim. As pessoas não iam compreender, tinha que né? partir daquilo que eles conheciam, porque o povo, principalmente o povo judeu, era muito festeiro, né? Tinham várias, né? Pentecostes. Uma boda era 3 dias seguidos, né? Sim, tinha 2 momentos. Tinha um momento que o rapaz, o pretendente, a família, dava os dotes, né? Sim. Aí depois eles não tinham contato, isso ia mais ou menos 1 ano, para depois ter o contato físico, para ter uma outra festa. Isso é interessante. Tinha 2 momentos. Então era muito pertinente, muito dentro do contexto do que ele falava. Então, iguarias tanto espirituais como também para fortalecer o corpo. Deus não dá terra. Tu joga uma sementinha lá, tu não precisa fazer nada. Ele manda a chuva. Ele manda o vento para espalhar, para ter contato. Ele manda o morcego para comer as sementinhas lá, para depois fazer as fezes pela floresta, para poder nutrir, para poder florescer. Quer dizer, Deus faz tudo. No mar, o mar é piscoso, o rio é piscoso. Tem peixe lá, de qualquer tipo. Nós é que matamos indevidamente. Colocamos cloro, colocamos sabão, mercúrio, nós contaminamos tudo, mas tudo é perfeito e a gente não percebe o que está por trás de tudo isso. Deus mandando alimento, Deus nos renovando, Deus unido conosco nessa comunhão de amor e de felicidade, nesse verdadeiro banquete que já é aqui. Sim. E nós não percebemos. Verdade. Então, os primeiros convidados eram os sábios, os sacerdotes, doutores, que ninguém melhor que eles para representar, né? Como eu falei, formadores de opiniões, padrinhos e guardiões do noivo, né? De Jesus, né?
multiplicadores da festa, da abundância do rei, né? Poderiam melhor participar de tudo isso e apreciar a sabedoria do mestre, a cura dos enfermos, a multiplicação, a materialização que ele fez, todas as coisas que ele nos trouxe e que muitas coisas se perderam, as pessoas desviaram o olhar para novos interesses, pensaram no seu próprio umbigo, ficaram com medo de abrir mão das coisas que, na realidade, são supérfluas, né? Só é real aquilo que é invisível aos olhos, aquilo que a gente pode levar, não é aquilo que a gente está pegando, né? E é interessante que muitos naquele período perderam uma oportunidade, né? De ter mais contato direto com Jesus, ter aproveitado esses convites, né? Mas às vezes eu reflito e conversando com amigos assim, falo, pô, dá a impressão que se a gente tivesse lá, a gente teria aceito, né? Mas é difícil porque, primeiro, que hoje a gente sabe o que Jesus representa, mas na época, talvez o pessoal tinha preconceitos ali enraizados que não, ele vai ser o Messias? Não, ele não seria o Messias. Sim. E outra, vamos supor, Pedro. Pedro abandonou o barco, vamos dizer assim, para ser pescador de almas, né? Para seguir Jesus. Mas a gente fala assim, hoje eu abandonaria um barco. Tudo bem, porque hoje a maioria de nós não vive de um barco, não é a fonte de renda o nosso ideal, né, maior. Agora, se talvez a gente tivesse a oportunidade, segue um desconhecido ali que fala coisas boas, e só que assim, você vai ter que abrir mão da tua profissão, daquilo que você, da tua família. Não é, já muda a comparação, já muda de figura, né? Sim. É difícil a gente pensar, né, dessa forma, né? Puxa, abandonar tudo, deixar tudo em função disso, né? Imagina naquela época, porque Jesus estava ali numa linha muito tênue, né? Aqueles que excomungavam, negavam, odiavam, e aqueles que, puxa, que colocaram nele toda esperança. Sim. De tudo aquilo que há 800 anos, né, já anunciavam já ele, anunciavam, né? Isaías, né, que é o profeta de Jesus, né, já anunciava, né? Então estava todo mundo naquela esperança, que pensavam que era alguém que ia libertar do povo romano, que era uma questão material, e que na realidade era uma libertação muito maior, né? Sim, interessante. Então, esses que eu falei, né, que os primeiros poderiam estar mais aptos a compreender o Sermão do Monte, as profecias, as parábolas de Jesus, e poderiam, de certa forma, reverberar ao povo ainda ignorante, o povo ainda, né, sem direção, né? Hoje, o homem tem posses, né, a sua inteligência são como hoje as pessoas, né, que têm condição, têm posses, né, inteligência, mas se dão por escusados, né? Estão muito preocupados com seus afazeres, com seus ganhos, com seus interesses, e que não abrem mão disso, exatamente isso que você falou. Os segundos, outros são protestantes, católicos, nós espíritas também, né? Que agarram os servos encarregados do convite e os trajam-nos, ultrajam, ou seja, desviam a palavra, né? Muitos, por interesses né, por deturpação das próprias palavras de Jesus, acaba passando uma mensagem, exigindo, né, algo que, na realidade, Jesus não pediu. Jesus pediu só que amar o próximo como a si mesmo é Deus sobre todas as coisas. Né? Não precisa ritual, não precisa castigar, não precisa isso, aquilo. Não né? precisa pagar pedágio. Pagar pedágio. Exatamente, sabe? Pediu coisas simples.
O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.